Olá, galera! Como é que estamos? Tudo bem? Hoje vamos para mais uma aula especialíssima. Mas sabe por quê? A gente vai falar sobre Olimpíada de Língua Portuguesa. Já ouviu falar? Não? Como é que você está por fora? Deixa eu te dizer, a Olimpíada de Língua Portuguesa, ela já acontece há muito tempo, né? Nós já estamos na 7ª edição esse ano, certo? E vocês podem participar dessa Olimpíada e dessa vez o maior desafio vai ser, sabe por quê? Porque vocês vão fazer aí da casa de vocês. A gente vai conseguir participar sim, mesmo nesse formato de aula. Eu ensinando daqui e vocês daí. É um desafio? É sim, é um desafio grande, mas a gente consegue, porque nada é impossível para aquele que crê, tá bom? E o que é que acontece? Vocês vão produzir um texto, olha só, presta atenção, vocês vão produzir um texto que vai concorrer com várias outras escolas do Brasil inteiro. Brasil todo, sim, do Brasil inteiro. Porque todas as escolas do Brasil estão participando. E aí o que é que acontece? Você vai representando o estado do Ceará, se você ganhar. É só você se esforçar. Existem vários gêneros que concorrem nesse concurso, né? Que pode ser crônica, pode ser poema. No caso específico de vocês, vocês vão escrever memórias literárias. E é por isso que a gente vem falando tanto sobre esse gênero, porque vocês vão precisar produzir um texto sobre memórias literárias. E aí a gente vai falar mais sobre isso, eu vou ajudar vocês em tudo que for necessário para que saia o melhor texto possível. Mas sabe como é que a gente vai começar essa aula? Sabe como é que a gente vai começar isso? Eu vou contar uma memória minha. Vou produzir aqui oralmente um texto, né, que é uma memória literária minha. E sabe como é que eu vou fazer isso? Através desse objeto aqui, ó. Vocês estão vendo? É uma fotografia, né? Esse porta-retrato, ele fica assim do lado da minha cama e ele é bem representativo. Eu vou contar para vocês um pouco sobre a memória desta fotografia. Aqui é o meu aniversário de 1 ano de idade. Mas deixa eu fazer melhor. Eu vou colocar aqui grande para vocês verem. Ó. Essa fotografia. Esse daí sou eu com 1 ano de idade, né, no colo da minha mãe. E aí, para contar para vocês um pouco sobre a memória desse dia, né, foi um dia de festa na nossa casa, né? A sala foi toda preparada, a sala era era o salão de eventos, né? Ficou somente a estante com a radiola, porque na época não era Bluetooth, JBL, não tinha nada disso não, era uma radiola tocando discos, né? E os discos eram de quem? Da Xuxa, Eliana, olha só, na minha época. E o meu aniversário de 1 ano, toda a criançada da rua foi participar e a festa aconteceu na sala da minha casa. Sabe qual foi um fato interessantíssimo desse dia que minha mãe me contou? Era que desde que o dia amanheceu, a minha bisavó, ela insistiu e disse assim: olha, tem que cortar o cabelo dele, ele vai sair nas fotografias com esse cabelo assim todo assanhado. E minha mãe bateu o pé e disse assim: não, eu gosto do cabelo dele assim, com esses cachinhos assim assanhado mesmo. E aí ela brigou até que todos tiveram que aceitar que o cabelo ia ficar desse jeito. E aí meu cabelo saiu assim, assanhado. Mas ficou bonito, eu gostei. E esse dia foi muito especial porque reuniu a família toda, reuniu a vizinhança toda, né? Fotografia nessa época daí não era assim tão simples como hoje, como vocês têm assim no celular. Então, para registrar fotos de família tinha que ser um dia especial. E quem retirou essa foto aí foi a minha tia, irmã da minha mãe, né, que também quis uma foto exatamente igual, porque ela queria dizer que eu era filho dela, porque ela gosta muito de mim. Então é uma história, uma memória da minha vida, da história da minha família, que a gente guarda com a maior carinho, com a recordação incrível que a gente tem até hoje. Eu hoje tenho 34 anos, ou seja, essa fotografia já tem 33 anos. Olha só como é antiga, né? E aí, olha só, a história, as histórias das nossas famílias são exatamente o que o gênero, né, pede. Esse gênero, memórias literárias, é exatamente apropriado para que a gente conte as histórias que a gente tem na nossa família, com os nossos amigos, recordações boas que a gente tem na vida, né? E é isso que vocês vão precisar fazer. E aí vocês vão precisar também da ajuda, do auxílio dos pais de vocês, dos avós, né? Porque eles sabem muito mais, né, do que a gente, eles têm muito mais histórias para contar.
E aí vocês sabem como foi que eu cheguei na história dessa fotografia? Porque na verdade eu nem sabia disso tudo não. Eu tive que perguntar para minha mãe sobre a história desse dia, né? Aí tinha um fato especial também, porque o meu aniversário ele é próximo do Natal, então a decoração da festa era toda de Natal. Então o meu bolo era cheio de Papai Noel, os docinhos. Olha só como as histórias afloram desse dia, das nossas memórias, né? E aí eu fiz algumas perguntas para poder chegar, né, nesse texto, nisso que eu contei para vocês. E eu quero que vocês deem uma olhada nessas perguntas. Olha só, eu perguntei para minha mãe de quando que é este objeto, no caso, esta fotografia, né? Em que lugar que isso aconteceu, né? O bairro, a cidade, como é que era na época, né? Como é que era? Eu tive que contar que era uma radiola, né? Então, assim, a gente tinha que descobrir mais ou menos como era que era a minha sala, a minha casa, como era que era na época, que é importante, a gente tem que descrever a cena como ela aconteceu, né? E um fato triste, ou feliz, ou divertido, ou engraçado que aconteceu foi, no caso, o corte de cabelo que minha mãe bateu o pé e não deixou de jeito nenhum que cortassem. Foi assim que eu descobri essa história, fazendo essas perguntas. Professor, por que o senhor está mostrando essas perguntas? Vocês vão descobrir. Essas perguntas é uma maneira da gente descobrir histórias do passado que a gente talvez nem saiba. Se vocês forem perguntar aos pais de vocês, vocês vão ter que fazer perguntas. E através dessas respostas, vocês vão descobrir as memórias do passado da família, né? Existe um lugar que ele é apropriado, ele é específico para contar histórias, memórias, que são os museus. Vocês já ouviram falar nos museus? Pois é, o museu é um espaço dedicado para contar histórias, memórias. E aí pode ser do que você imaginar, né? Pode ser a memória da cidade, a memória da história da humanidade, pode ser a memória de uma guerra, pode ser uma infinidade, né? Que esse espaço é reservado para isso, para memórias. Quando você chega num museu, você vai descobrir histórias do passado, memórias de objetos, de arte, de tanta coisa, né? Porque esse espaço é reservado para isso. Agora que a gente está, né, nesse momento de pandemia e as coisas estão isoladas, como que seria? Como que a gente faria para descobrir? Se a gente tivesse agora na escola, eu ia com certeza propor a gente visitar um dos museus que a gente tem na cidade, né? Nós temos alguns museus na cidade, mas existe museu em todo lugar e assim, como que a gente faz para descobrir? Olha só o que eu descobri para vocês. Existe, certo? Uma maneira da gente visitar museus, tá? Virtualmente, né? Hoje em dia tudo a gente pode fazer através do celular, inclusive visitar museus. Então eu coloquei aqui nesse site que eu vou disponibilizar para vocês aqui, tá? No vídeo, não se preocupem, para vocês conhecerem museus famosos do mundo todo, como o Museu do Louvre, que fica na França. Este professor, posso conhecer esse museu com certeza, né? Esse museu lá tem um dos quadros mais famosos do mundo, que é a famosa Mona Lisa. Você com certeza já ouviu falar na Mona Lisa, né? Nesse museu tem lá esse quadro que com certeza deve ter uma história muito interessante por trás dessa fotografia. Memórias, né? Outro que também tem, que a gente pode visitar virtualmente, é a Pinacoteca, que fica em São Paulo, aqui no Brasil. Existem vários objetos lá nesse museu que contam a história do nosso país, inclusive artistas famosíssimos têm quadros lá que certamente contam um pouco sobre a história do nosso Brasil, nossa história, né? E tem também esse daqui que é muito interessante, que é a casa da Anne Frank, na Holanda, né, que é em Amsterdã, na cidade de Amsterdã. Se vocês conhecerem, certamente já ouviram falar no Diário de Anne Frank, né? É um livro famoso no mundo inteiro. E aí existe uma casa que é o museu, justamente contando a história dessa garota, dessa judia que se refugiou com a família. Olha que interessante, você lê um livro e você ir até um espaço reservado, né, das memórias, objetos que possivelmente foram dela. Olha que legal, como as memórias nos trazem histórias magníficas. E assim vai, nós temos vários museus aqui. Ó, o Museu Nacional da Antropologia, na Cidade do México. Professor, o que é antropologia? Pesquise. Eu não tenho que dar resposta para tudo, não. Coloque aí, antropologia. Descubra o que é que você vai descobrir, como esse museu deve ser massa. Tá bom? O Museu Nacional da História Natural, aquele lá em Nova York, já teve até um filme que se passou dentro desse museu, Uma Noite no Museu. Vocês já assistiram? Super divertido, né?
Tem lá fósseis e coisas, histórias da humanidade, muito interessante. Eu adoraria conhecer esse museu. E assim vai. Eu vou dar o link para vocês descobrirem, né, sobre essas memórias, essas histórias que estão dentro desses museus que a gente pode visitar virtualmente. Professor, o que é que isso tem a ver com a nossa aula? Tudo! Nós iremos criar o nosso museu com objetos nossos. Não é só os famosos aí de Nova York, não sei o que tem direitos a museus, não. A gente também pode criar o nosso museu. Sabe como é que isso vai acontecer? Eu vou pedir que vocês, né, olhem aí na casa de vocês, né, no ambiente em que vocês vivem, né, e descubram um objeto muito antigo, ou o mais antigo. Não precisa ser o mais antigo, mas pode ser aquele que tem uma história muito interessante para contar. Sabe aquela memória de família que sempre que alguém olha para aquele objeto tem algo interessante? Vocês podem fazer igual eu fiz, né? Foi que eu peguei uma fotografia. As fotos geralmente contam muitas histórias, né? Pode ser uma fotografia física, mas pode ser também uma fotografia de celular, né? As fotos de celular já existem há tanto tempo. Eu quero que vocês façam isso, descubram um objeto na casa de vocês. Pode ser um quadro, pode ser uma fotografia, pode ser, sei lá, minha avó tinha aqueles ferros de engomar que você coloca brasa dentro, super antigo. Olha aí na sua casa, veja, o que é que tem aí uma coisa bem antiga que sua avó, sua mãe, seu pai guarda com uma recordação, porque é algo muito antigo que tem uma história certamente muito boa para contar? É isso que você vai fazer. Vocês vão agora à nossa atividade. Professor, é isso tem que fazer? Tem, é a nossa atividade. Você vai pegar um objeto antigo que tem uma história, você vai perguntar essa história ao seu pai, à sua mãe e descobrir a história desse objeto. Sabe como é que você... Ai, professor, não tenho ideia de como eu descobri esse objeto. Pois vou dar dicas aqui para você. Você pode se perguntar, né? Qual é o objeto mais antigo da minha casa? E aí? Vocês têm essa resposta? Perguntem. Perguntem aos seus pais, perguntem aos responsáveis, seu tio, seu avô. Descubra algo bem antigo, que tem uma história bem interessante e pegue esse objeto, porque é sobre ele que a gente vai montar o nosso museu. Se ainda assim você não descobriu, imagine uma foto bem antiga, uma foto aí da sua família, que sempre que essa foto aparece, fica todo mundo lembrando de um dia engraçado, divertido, que aconteceu aquela coisa que ninguém imaginava e aconteceu. Pode ser também essa fotografia. Ou, para te ajudar ainda mais, imagina o que seria se a sua casa fosse incendiada. Meu Deus, um incêndio, o que é que eu tenho que salvar para guardar a história da minha família? A minha história, a história do que eu não posso deixar de esquecer nunca. O que é que você salvaria? É esse objeto que eu quero saber, aquele que guarda uma história legal. Algo bem que a gente queira descobrir, saber mais sobre ele. Entendeu? Essa é a sua atividade. Pegar esse objeto, contar um pouco sobre a história desse objeto, ou dessa fotografia, ou desse quadro, ou seja lá o que for, algo que você descobriu aí que é antigo na sua casa e me contar, igual eu fiz com a fotografia. Professor, como é que eu vou contar a história desse objeto? Você vai voltar lá nas minhas perguntas. Lembra que eu fiz umas perguntas para minha mãe? Pois é isso que você vai fazer. Volta o vídeo. Pega lá as perguntas, pausa o vídeo, copia aquelas perguntas, você faz as mesmas perguntas para o seu pai, para sua mãe, para o seu tio, para descobrir a história do objeto que você escolheu. E aí você vai me contar essa história, assim como eu contei para vocês. Sacou? E a gente vai criar o nosso museu. Como é que vocês vão fazer isso? Olha só, vocês vão tirar uma fotografia do objeto que você escolheu para compor o nosso museu, o Museu dos Alunos, certo? Tira uma foto, ou se já for uma fotografia, você me envia a foto, né? Você vai escrever um texto, pode escrever no papel e mandar a foto, pode escrever digitado no WhatsApp, me envia a história, ou você pode gravar um áudio ou um vídeo contando essa história. Professor, eu tenho uma preguiça de escrever. Pois então me manda um áudio, me manda um vídeo, e igual eu fiz, eu não estou fazendo um vídeo para vocês contando a história da minha fotografia, você pode fazer a mesma coisa. Você faz as perguntas para o seu pai, para sua mãe, para sua avó, e aí depois que você descobrir toda a história, você vem e me conta, certo? E aí depois que você fizer tudo isso, você envia para o seu professor essa história e a gente vai compor esse museu. Sacou? Gostaram? Diferente, né?
Pois é isso que eu quero, que seja diferente e divertido, porque nem sempre as nossas aulas precisam ser sempre iguais, com a mesma coisa, tá? Professor, o que que tudo isso tem a ver com a Olimpíada de Língua Portuguesa? Você vai descobrir. Eu já estou te dando dicas, né, maneiras de você descobrir uma história de memória sua para você escrever para participar da Olimpíada, porque é isso que vocês vão fazer. Vocês vão escrever um texto, certo? De uma memória que a gente chama de memória literária, sobre o lugar onde você vive. Entende? Pois é, eu já estou te dando dicas de como você aguçar sua memória e como você elaborar um texto sobre isso. Mas não se preocupem, a gente vai chegar nesse momento, tá bom? Fiquem espertos que vocês são muito capazes de concorrer, ganhar e participar, e vocês não sabem, mas é sim uma premiação maravilhosa para quem ganha, né, essa Olimpíada. Tem viagem em tudo, com tudo pago. É massa, certo? Descubram, façam isso, que a gente vai se falando via WhatsApp. Qualquer dúvida, me perguntem, pergunte ao seu professor, que vai dar tudo certo. Essa é a sua atividade agora. Larga tudo que você está fazendo, vai olhar na sua casa o objeto, vai olhar as perguntas, vai descobrir a história desse objeto e me envia que a gente vai criar o nosso museu. Certo? Se você gostou do vídeo, clica aqui, segue, curte, comenta, faz o que você quiser, dá críticas, faça o que você imaginar, que eu estou aqui justamente para isso, para absorver o que vocês estão achando, né, desses vídeos que eu estou fazendo para vocês com todo carinho. Certo? Até a próxima, pessoal. Tchau!